Alguma consideração? Com a palavra. Primeiro, gostaria de parabenizar os posicionamentos feitos aqui pelo deputado Lafayette, pelo senador Jacques Wagner. Acredito que teremos em breve também um posicionamento importante do senador Major Olímpio, que tem feito um trabalho importantíssimo aqui na casa e foi o proponente desse importante debate de hoje. Eu queria, na verdade, fazer uma solicitação. Estamos aqui com a Agência Nacional de Energia Elétrica presente, foi destacado pelo senador Jacques Wagner, por outros que aqui puderam falar, a importância da segurança jurídica para o mercado, para os consumidores. Até perguntas aqui tivemos, como a Elcimar do Pará, como ficam os pioneiros, aqueles que investiram na geração distribuída, R$5.000, R$10.000, R$20.000 ou mais para instalar o seu sistema. Então, eu gostaria, nesse momento, de fazer um pedido à Agência Nacional de Energia Elétrica, para que ela pudesse, no menor prazo possível, reverter o sinal tão negativo que foi dado de apenas 10 anos de manutenção das regras para quem investiu e voltar à sua proposta original de 25 anos. Dê um sinal para a sociedade. O mercado vai responder, vai reagir. Isso vai ajudar o setor a poder avançar. Fica a minha solicitação. Obrigado. Alguém quer considerar? A manifestação está aberta. Pode. Assim, como eu falei na minha apresentação, eu coloquei um slide específico sobre isso. Assim, a ANEEL está bastante sensível a essa questão do prazo de 10 anos, e o que eu solicitei enviem suas contribuições, que a gente está muito sensível a essa questão dos 10 anos, a questão dos pioneiros. Quem investiu lá em 2012 custou R$18.000 o quilowatt instalado, hoje custa R$3.000. Então, claro que a gente está sensível a isso. Leandro. Bom, senador Major, também queria agradecer a oportunidade aqui do debate. Acho que foi de bastante qualidade, acho que ajuda a quem tem que tomar decisão, ter mais informação e qualificar o debate, né? E só considerações finais, só queria destacar o seguinte. Primeiro, não existe nenhuma decisão tomada. O que existe hoje é um processo de audiência pública em andamento, sequer está encerrado o prazo para encaminhamento das contribuições. Então, não existe decisão tomada, o processo está em debate, assim como previu a norma, que em 2019 haveria um debate com relação à revisão da norma. Então, chamar isso de instabilidade regulatória, você cumpriu o que está na sua norma, eu acho que é, no mínimo, equivocado. Com relação ao debate, eu acho que foi super interessante aqui o nosso debate, mas me pareceu assim, ficou muito governo e solar. Me parece que a gente tem que colocar no debate, principalmente o consumidor que vai pagar a conta da solar. Eu acho que o consumidor, o representante dos grandes consumidores industriais, o representante dos pequenos consumidores residenciais, que tem conselhos de consumidores em todos os estados da federação, acho que é oportuno escutar quem vai pagar a fatura para saber se está disposto a custear todos os benefícios que aqui foram colocados da micro e mini geração distribuída, que gera, sim, impacto tarifário. Isso é matemático, isso está claro. Bom, com relação foi falado aqui um pouco a questão da liberdade do consumidor, né? Então, queria deixar claro novamente, ninguém está propondo que o consumidor deixe de ter liberdade de instalar o painel que quiser. O que está em debate é tão somente o sistema de compensação. Hoje, o consumidor com a geração solar não paga a geração, a transmissão, a distribuição, os encargos setoriais, o ICMS e o PIS/COFINS. O que está em debate precisa de tanto? Isso hoje dá R$ 707 por megawatt-hora. A gente precisa continuar pagando R$ 707 para cada megawatt-hora gerado, ou a gente pode passar a cobrar fio da distribuidora, fio da transmissora, os encargos setoriais desses consumidores, sem prejudicar o desenvolvimento sustentável dessa fonte. Ninguém aqui questiona que a solar é positivo, que é a fonte economicamente mais viável e que vai se desenvolver fortemente nos próximos anos. Já é a fonte dominante no mundo hoje, porque ganhou competitividade. A questão que se coloca precisamos continuar pagando R$ 707 para ter essa geração ou podemos começar a cobrar? Eu achei até interessante que durante o nosso debate começou a trovejar, chover, relampejar. É o que a gente está trazendo. Assim.
não gerou nada nos painéis fotovoltaicos enquanto a gente estava aqui em audiência, e nenhum consumidor deixou de ser atendido, porque a rede de distribuição levou a energia do sistema interligado até os consumidores. Se ele faz uso, é errado que ele pague pelo uso que ele faz? É correto que o que ele não pague seja pago pelos demais? Esse é o ponto que acho que é o debate que a gente precisa fazer, e não se a fonte solar é boa ou ruim. A fonte solar é muito boa. A questão é se a gente ainda precisa continuar pagando subsídio tão caro para essa fonte, né? E o ponto que a gente traz aqui é que o mundo inteiro está caminhando para a retirada do subsídio. Não é pelo número de consumidores, não é pela participação na matriz, é por uma razão bastante mais simples. Ela já é economicamente viável sem necessidade de subsídios. Então, é o momento oportuno, sim, para fazer uma revisão, dado que a fonte tem se tornado cada ano mais barata e a tarifa no país cada vez mais cara. Se você compensa a tarifa inteira e ela só cresce, por uma fonte que só cai, é natural que, com o passar dos anos, o retorno sobre o investimento nessa fonte se torne exagerado e precise ser revisto. Bom, foi falado aqui da Califórnia, é sempre um exemplo também bastante colocado quando se fala em incentivo à fonte solar, mas acho que é bom trazer mais um dado para o debate quando a gente fala da Califórnia. A tarifa do consumidor residencial na Califórnia é de $180 para cada megawatt-hora. A tarifa média dos Estados Unidos é de $100,78 para cada megawatt-hora. Então, a Califórnia paga hoje 80% mais do que o consumidor médio americano. É importante a gente também qualificar o debate para saber se é isso que a gente quer para o país. Assim, focar toda a nossa renda e subsídio para solar e pagar uma tarifa mais cara, ou calibrar o subsídio no momento em que a fonte se torna viável. Então, fecho só dizendo o seguinte: o que a gente coloca não é contra a fonte, não é contra central ou distribuído. O único ponto que a gente tem colocado é: a gente acha interessante que o desenvolvimento da fonte ou da geração distribuída se dê de forma equilibrada, sem subsídios cruzados entre os consumidores, de modo que a livre decisão de um consumidor não gere impacto para o consumidor que não tomou a mesma decisão, ou seja, cada um arque com a consequência da decisão que toma. E aí o ponto que a gente coloca é que nós temos incentivado a redução de todos os subsídios cruzados nas tarifas. Nós temos colocado sempre a preocupação com a CDE. A gente acha que tem que ter menos subsídios. Hoje custa 20 bilhões por ano para o consumidor. Então, a gente não tem focado em geração solar, porque hoje o debate aqui é sobre micro e mini, mas nós temos alertado para o problema da irrigação, do rural, da água, esgoto, saneamento, do carvão, do óleo diesel, de todos os subsídios que o consumidor hoje é obrigado a pagar. A gente acha que a solução para esse debate aqui está em dar liberdade ao consumidor para contratar a energia de quem ele quiser. A gente apoia o PLS 232, que está aqui nessa casa. Esse é o PLS que vai dar liberdade para todos os consumidores adquirirem energia de quem eles bem entenderem, em qualquer lugar desse país. Tem o nosso apoio total. E aí a geração solar vai valer o quanto ela efetivamente vale. Nós vamos aumentar a granularidade temporal, espacial. Isso vai ser precificado e valorado de maneira correta, sem que isso aumente a tarifa dos nossos consumidores. Então, só esse é o nosso ponto. O Heber, parece que não concordou ali, e o Rodrigo quer fazer considerações, acho que em relação à Califórnia. O meu é muito rápido. Não faz 15 dias, nós estivemos com o Rodrigo Limpe, diretor, colega do Carlos Matar, e ele colocou para nós com muita tranquilidade que final de março, início de abril, independentemente do número de contribuições, até porque muitas das contribuições são as mesmas contribuições que vieram até aqui. Então, é mais do mesmo ao double check, isso daí vai ser resolvido rapidamente. Seria o momento aí de publicação da normativa. Quando a gente fala, e passou muito tempo dizendo aqui, em insegurança jurídica, é justamente nesses últimos minutos, colega Carlos, que a gente não pode, de novo, cair nisso. Porque, então, até o final do primeiro semestre, a gente passou a manhã inteira para, no último minuto, entender que tivemos mais um aceno de insegurança jurídica. Para pior cenário, para melhor cenário, isso porque tem muita coisa parada, tem um número corrente de prejuízo muito grande, tem animosidades, tem desgaste, tem tudo isso. O recomendado, se puder manter o que o Rodrigo notificou, que ele colocou, oficializou para o mercado, que final de março, início de abril seria publicado, seria bom.
Até para a gente entender que caminho, se é para a esquerda, se é para a direita, se é centro. Não vejo, isso é uma opinião particular, posso estar falando menos essa bobeira, tá? Mas o sentimento nosso e de parte das pessoas que a gente tem contato, eu não vejo como saudável, né, dado a intensidade e a importância dessa discussão, de alongar, então, agora para o final do primeiro semestre. Aí a gente pode entender ou que não houve tempo de analisar tudo, muitas das coisas são reivindicações já conhecidas, ou então que a gente quer cansar um pouco a discussão. Acho que a gente tinha que procurar a resolução disso. Aí eu acompanho a opinião do colega senador Jacques Wagner, que realmente, como o deputado Lafayette também colocou, o senador Major Olímpio, tomou uma importância tal que a gente precisa resolver isso antes possível. Então, a recomendação de não deixar isso ir até o final do primeiro semestre, acho que é positiva para todo mundo, dado o cansaço que está essa discussão. Só isso. Obrigado. Bom, o Rodrigo Ribeiro pediu para fazer uma consideração e depois o evangelista. Só realmente um detalhe. O debate é bastante interessante, mas o debate é principalmente interessante quando a gente não pega e confunde as ideias e insere um bando de confusão no debate, simplesmente para desviar o debate de realmente questões importantes. Por exemplo, no caso da Califórnia, a taxa o preço de energia solar da Califórnia é realmente maior do que no Brasil. Mas não é por causa que a Califórnia usa mais energia elétrica de geração solar. É porque a Califórnia só tem 13% de hidrelétricas. Vamos fazer o seguinte análise. Vamos pegar 60% de hidrelétricas que tem no Brasil, vamos tirar desses 60%, vamos utilizar só 13% e todo o restante vai ser termoelétrico. O que você acha que iria acontecer com a conta do Brasil? Agora, vamos pegar um outro dado que eu acho muito mais interessante. Por exemplo, nos últimos 8 anos, por causa da inserção de termoelétricas no cálculo da tarifa brasileira, a tarifa brasileira cresceu 95%. No caso da Califórnia, ela apenas cresceu 15%. Eu acho que esse tipo de análise é muito mais relevante para o que a gente tem agora. Mas a grande debate que ocorreu aqui foi justamente sobre o cálculo efetivado, seja pelo Ministério da Economia, seja pela ANEEL, de que o conceito que realmente a GD causa custo à sociedade pode estar, e, na minha opinião, está errado, e os cálculos são extremamente falhos. Aí existe essa grande parte política de desinformação que sempre repete na mesma tecla, falando que existe um custo, que a GD está sendo subsidiada, que quem vai pagar isso. Me desculpe, mas parece que o Leandro realmente não ouviu o que foi discutido nas últimas horas aqui. O grande ponto é realmente tentar fazer um cálculo muito melhor e tentar mostrar que existem grandes incertezas de cálculos, e essa ideia de simplesmente achar que a GD está sendo subsidiada é simplesmente errada. Evangelista? Bom, obrigado. É Coronel Olímpio agora, porque eu vi que o senhor foi promovido no início da audiência. Mas é pelo Assis, né? Bom, evidentemente, só um comentário que o colega fez aqui, ainda bem que nada foi decidido, ainda bem que é só uma proposta de texto, mas essa proposta de texto nos assustou muito e mobilizou toda a sociedade, porque uma decisão desse calibre influencia não só no setor elétrico, mas em todo o Brasil. Eu concordo, os conselhos de consumidores têm que ser ouvidos, alguns deles já foram ouvidos e também já posso adiantar, eles não são unânimes, alguns são favoráveis e outros são não favoráveis. Não há unanimidade entre os conselhos dos consumidores, grande parte oriundo de onde eles recebem as informações. Então, a gente tem que dar uma analisada com muita calma nisso, por que alguns conselhos vão para um lado e outros conselhos vão para outro lado. Gostaria de lembrar também que nós não estamos, eu sei, nós nunca sentimos isso que era contra a solar, mesmo porque geração distribuída não é só energia solar fotovoltaica, mas todas as fontes renováveis, solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica e centrais geradoras hidráulicas. O Brasil é rico em todos esses recursos, eu mostrei o gráfico ali, 80% da energia injetada é oriunda de energia solar fotovoltaica. E para finalizar, eu gostei muito que o colega falou, o Heber Galás, nosso diretor de Relações Governamentais. Eu realmente espero que as próximas audiências aqui nós estejamos discutindo como incentivar o empresário, o empreendedor brasileiro e as energias renováveis, e não como segurá-las, e como desincentivá-las. A gente tem que olhar sempre para frente, para a evolução e, novamente, inserir o Brasil no século XXI. Obrigado. Quem deseja fazer mais alguma consideração? Lafayette, você quer? 30 segundos.
agradecer muito aqui, dizer que foi muito rico o debate, dizer ao doutor Leandro que eu discordo da premissa, que não acho que essa medida, ao contrário, eu acho que a geração distribuída ela faz ao contrário, ela promove o barateamento da energia para os demais brasileiros, não são os demais brasileiros que estão pagando para quem tem painel solar. Mas, independente desse debate, e aí na linha do que o doutor Rodrigo Sawaia falou, isso é importantíssimo para a ANEEL. O que gerou todo esse alvoroço que nós estamos vivendo aqui, assim, tantas audiências públicas, tantas discussões? Foi a ANEEL, já era previsto, dizer que em 2019 ia rever a resolução. Ok, já estava previsto. Mas ela deu a sinalização, ela deu a proposta dela. E a proposta dela dava aquele marco temporal de 10 anos para quem tem já o seu equipamento instalado. E isso gera uma insegurança no mercado, e isso é impossível, né? Porque juridicamente não é possível. O contrato é entre as partes, você não pode rever um contrato passado. Mas isso gerou uma absoluta insegurança jurídica no mercado. Quer dizer, as empresas todas que trabalham nesse setor estão hoje todas inseguras. Eu li aqui aquele e-mail que eu recebi. Essa que é a realidade. Era fundamental a ANEEL alinhar isso, pelo menos. Falar, olha, como bem disse aqui o doutor Heber, nós vamos soltar a resolução nova em 1º de junho, mas estejam certos que os contratos atuais serão respeitados e estamos analisando como é que será o cenário para frente. Porque aí isso aí já dá diminui a insegurança. O setor hoje está todo numa instabilidade. Bem disse aqui o doutor Carlos Matar, olha, é uma proposta, não é a decisão, mas a proposta foi um indicativo. Olha, a ANEEL apresentou essa proposta, o setor todo se desequilibrou. Isso é uma contribuição. E muito obrigado, senador Major Olímpio. Agora, volto a insistir, as premissas eu acho que estão equivocadas. Muito obrigado. Bom, o objetivo dessa audiência pública, acho que ele foi plenamente atingido. Ainda fiz questão de abrir a considerações que pudessem gerar réplica, tréplica, para o pau quebrar mesmo, porque o cidadão que tá acompanhando, muitas vezes só está pela TV Senado nesse momento, pela internet, dizendo, eu quero solução. Para mim, de grande aprendizado, sou membro dessa Comissão de Assuntos Econômicos e fui levado a prestar atenção nessa questão exatamente pela preocupação gerada por pessoas que estão trabalhando nos setores envolvidos. E realmente me leva a preocupações maiores ainda a cada audiência que eu participo, na medida em que vou ouvindo as considerações. Vejo que nós não podemos fugir da modernidade na medida em que nós buscamos a economia de livre mercado, que é uma posição de um governo liberal na economia. Nós temos que pensar também na questão da segurança jurídica, das perspectivas que devam ser feitas e que são feitas a cada momento, e dizer que o papel do parlamento é justamente se colocar. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, nós vamos produzir um relatório, todos os senhores, se já não deixaram, por favor, deixe com a assessoria da comissão. Os conteúdos, as manifestações vão ser objeto de um relatório para que possamos propor medidas por essa comissão, em alinhamento com o deputado Lafayette e com a Câmara dos Deputados. Eu acho que, na medida em que se tem 304 assinaturas de deputados em 513, e aqui nós passamos de 50, tá? Tirando 10% que pode ter assinado para fazer uma consideração amistosa, mas realmente
se gerou uma grande preocupação. Levo aqui, nós temos representantes de governo. Eu sou um defensor do projeto de governo do Jair Bolsonaro. Somos aliados, mas não somos alienados. Há momentos em que nós possamos e devamos, sim, divergir e até alertar. Nós vamos continuar participando ativamente dentro desses processos, vamos estimular, para não dizer convidar ou convocar os ministros e a área de governo que possam estar envolvidas dentro desse processo, porque isso é mais do que fundamental. Se nós temos as preocupações com o dia a dia, a minha preocupação maior era exatamente de termos uma definição durante recessos legislativos, pelo que nós sentimos, ou a manifestação feitas. Isso não vai se tornar uma realidade, que ela poderia deixar o cidadão desarmado para poder ter a pronta intervenção da Câmara e do Senado nesse projeto. Não creio que nós vamos ter que chegar num cenário de termos medidas obstrutivas ou de tomarmos iniciativas pelo Congresso, que a Constituição nos dá essa condição para revogar atos do Executivo. Mas, se precisar chegar nisso, não tem a menor dúvida que, de consciência aberta e tranquila, nós faremos. Quero agradecer muito a presença de todos, sabemos o tamanho do esforço. Agradeço mais uma vez, Lafayette. Você está sendo um grande parceiro dentro desse processo. Vamos aprender junto às demandas e não tenho dúvida que vamos estimular. Para mim, aqui fica mais fácil conversar com 80 do que com você conversar com 512. Mas nós somos perseverantes nisso. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.